Açúcar. A gente ouve falar mal dele o tempo todo, né? Mas e se a história não for tão simples assim? A verdade é que existe um código. E nesta análise, a gente vai decifrar esse código juntos. Se prepare para descobrir como o momento certo pode transformar o que parece ser um vilão no seu maior aliado. Vamos lá? Agora, tenta imaginar essa cena. Um dos maiores ciclistas do mundo, no auge da sua força, logo depois de uma corrida que foi assim, brutal. E o que ele faz? Ele pega um punhado de doce. Não é uma barra de proteína, não é uma bebida de recuperação. São gominhas de urso. Parece uma loucura, né? Pois é, essa imagem vai contra tudo que a gente aprende sobre nutrição. É um paradoxo que, à primeira vista, não faz o menor sentido. Mas a verdade é que ele estava seguindo um código biológico muito preciso. E a gente vai desvendar esse código agora. Primeiro, vamos entender como o nosso corpo funciona quando está sob estresse, estresse intenso, de exercício mesmo, porque nesse momento as regras do jogo elas mudam completamente. Olha só que interessante a diferença entre esses dois estados. Em repouso, quando a gente come açúcar, ele entra no sangue e o corpo fala: opa, energia extra, vamos guardar em forma de gordura. Mas, durante o exercício, os músculos ficam famintos e puxam essa glicose direto do sangue, sem precisar de um pico gigante de insulina. O corpo vira literalmente uma máquina de queimar combustível. E aqui está um dos grandes segredos do açúcar durante o exercício. A fadiga não é só muscular, sabia? Ela também é cerebral. O cérebro, que é super protetor, meio que antecipa que o combustível pode acabar e começa a puxar o freio de mão para se proteger. Isso aqui chamam de fadiga central. Então, o ponto crucial é o seguinte: consumir carboidrato durante o esforço faz muito mais do que só dar energia. Existem sensores na nossa boca que, quando detectam o açúcar, mandam um sinal para o cérebro tipo: ei, chefe, fica tranquilo que está chegando mais combustível. E isso ajuda a adiar a fadiga. De quebra, ainda ajuda a diminuir os níveis de cortisol, que é o hormônio de estresse. Ok, a corrida acabou, o Peter Sagan tá lá com as gominhas dele. E agora? Bom, agora o relógio começa a correr para a fase mais crítica de todas, a recuperação. Esse cronograma mostra por que a velocidade é tão importante. Logo depois de um exercício intenso, o corpo está no modo de quebra. Para ele virar a chave e entrar no modo de reparo, ele precisa de combustível, e precisa rápido. A reposição de glicogênio, que é o tanque de energia dos músculos, é muito mais eficiente na primeira hora. 60 minutos. Esse é um número mágico. Pensa assim: depois do exercício, as células dos músculos estão de portas abertas, prontas para absorver glicose e reabastecer a energia. Demorar para comer carboidrato nesse momento é literalmente perder essa oportunidade de ouro. Então, são dois objetivos principais aqui. Primeiro, o mais óbvio, encher o tanque de gasolina dos músculos, ou seja, o glicogênio. Segundo, e tão importante quanto, é controlar o cortisol. O exercício intenso eleva esse hormônio do estresse. E carboidratos de ação rápida, como o das gomas de urso, ajudam a baixar esses níveis de cortisol rapidinho, o que é fundamental para a recuperação e para o sistema imune. Claro que não é só sobre carboidrato. A proteína é vital para consertar os músculos. O ideal é buscar algo entre 25 e 30 gramas. E o mais importante é um aminoácido chamado leucina, que é tipo um interruptor que liga a reconstrução muscular. Fontes como o whey protein e tempê são excelentes para bater essa meta de 2,5 gramas de leucina. Agora vamos sair um pouco do mundo dos atletas e voltar para a vida real. O que acontece quando a gente come uma refeição rica em carboidratos, mas sentado à mesa, tranquilo? Aqui, o código muda da água para o vinho. O corpo não está mais naquele modo de queima de combustível de alta performance. Ele voltou para o modo de armazenamento de energia. O mesmo açúcar que antes era um super combustível, agora tem um efeito bem diferente. E que efeito é esse? A glicose no sangue pode subir 30% ou até mais depois de uma refeição. E esse pico, se repetindo várias vezes ao longo do tempo, pode levar a problemas como resistência à insulina. Mas olha só, existe uma solução que é surpreendentemente simples. Esse gráfico mostra o que acontece com a glicose no sangue depois de comer. Sem fazer nada, o pico é alto. Mas com uma caminhadinha de só 15 minutos, esse pico é drasticamente menor. É impressionante. E a mecânica por trás disso é bem simples. A caminhada ativa os músculos, e eles usam a glicose do sangue como energia. Com isso, eles limpam esse excesso de açúcar, diminuindo a necessidade de um pico de insulina e protegendo o nosso corpo. Pronto.
Juntamos todas as peças. A questão, no fim das contas, nunca foi se os carboidratos são bons ou maus. A resposta para o paradoxo do Peter Sagan está toda aí, no contexto. O ponto-chave é este. Durante ou logo depois de um exercício intenso, o objetivo é performance e recuperação. A ferramenta ideal, carboidratos de ação rápida. Agora, depois de uma refeição em repouso, o objetivo é gerenciar a glicose no sangue. A ferramenta, atividade física leve. É a mesma molécula com dois contextos, duas ferramentas e dois resultados completamente diferentes. Então, para a gente resumir, primeiro, o contexto é rei. O estado do corpo é que dita como o combustível vai ser usado. Segundo, açúcares simples são uma ferramenta de performance, não um nutriente para consumir no dia a dia. Terceiro, os 60 minutos depois do exercício são uma janela de ouro para recuperação. E quarto, uma caminhada de 10 a 15 minutos depois de comer é um hábito metabólico muito, muito poderoso. Isso aqui não é uma regra única para todo mundo. É um código. E agora que o código foi decifrado, a pergunta que fica é: como cada um vai programar o próprio combustível para atingir os seus objetivos? A resposta está em alinhar o que se come com a demanda do corpo naquele momento. A escolha é de cada um.